Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Administração. Eu sou o Rodrigo Miranda e você é o nosso convidado e não pode ficar de fora desse assunto porque aqui, ó, tá na veia, é Papo de Administração. Então já segue o nosso canal aí, o CFA Play, ativa esse sininho porque você não perde nada e já acompanha tudo o que tem lá no CFA Play, viu? Então vem com a gente porque hoje o nosso tema é gestão hospitalar. Para ser mais específico, vamos falar sobre planejamento estratégico. Gostou? Então vem com a gente, porque hoje o nosso convidado é o administrador, professor, empresário e também diretor. Ele é diretor aqui do diretor regional da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, é o Marcelo Iversen. Já esteve aqui com a gente outra vez também. Marcelo, seja muito bem-vindo de volta. É sempre um prazer bater um papo com você. Muito obrigado. É sempre uma satisfação participar do CFA Play. E eu tenho sempre comentado que este é um dos importantíssimos veículos de comunicação e de informação aos profissionais e futuros profissionais da administração. Show! Hoje o nosso papo é sobre planejamento estratégico na gestão hospitalar. E planejamento estratégico ele é fundamental, né, Marcelo? Em todas as áreas, todos os segmentos, micro e pequenos negócios, tudo. Mas na gestão hospitalar é praticamente inimaginável pensar em gestão hospitalar sem planejamento estratégico ou pensar de que alguns ainda não investem nessa área, né? É complicado. Exatamente. E como o planejamento estratégico é uma das disciplinas, um dos conteúdos mais importantes na formação da graduação do profissional da administração, é inimaginável também que nós não tenhamos, frente a hospitais e demais serviços de saúde, um profissional da administração com esse conhecimento, com a capacidade e a possibilidade de efetivamente planejar a estrutura de funcionamento e a continuidade e a sustentabilidade de uma estrutura de saúde. Esse é um ponto fundamental e é a nossa defesa sempre de que é imprescindível a presença, a participação de um profissional da administração na gestão de hospitais e dos demais serviços de saúde. O que a gente vê no país aí de muitos noticiários falando, né, dessa crise nos hospitais, na saúde pública do país, às vezes até na saúde privada também, se deve justamente a isso que você falou, da falta de um profissional de administração e da falta de um planejamento estratégico também? Sem dúvida nenhuma. Em muitos hospitais, sejam públicos, privados, com ou sem fins lucrativos, nós ainda observamos a inexistência de um planejamento de médio e longo prazo, e planejamento requer não só saber o que se pretende fazer para o futuro, mas especialmente se saber o que se existe no presente e o que aconteceu no passado. E esses são pontos fundamentais da necessidade de se ter um profissional da administração. Conhecer efetivamente o que existe dentro da estrutura, quais são as possibilidades, os desafios e as deficiências da estrutura para se poder planejar e buscar sustentar essa estrutura, seja ela pública, seja ela privada, ao longo dos anos, buscando sempre aumentar a qualidade e especialmente, e aí vai a importância também da sensibilidade do profissional, e que seja especialmente da administração, a sensibilidade com as pessoas, porque, como eu sempre comento, é a sensibilidade do trato com as pessoas que colaboram na atuação do hospital, sejam eles servidores, colaboradores internos, ou sejam prestadores de serviço, e especialmente com aqueles que demandam, que buscam o atendimento, a atenção dentro dessas estruturas hospitalares. Todas as pessoas da comunidade que acorrem aos hospitais por uma necessidade especial e que, obviamente, não gostariam de estar numa estrutura como essa, porque o hospital, na maioria das vezes, corresponde à falta de saúde, né, ou problemas de doença. E então precisam ter um cuidado na atenção, e tudo isso requer planejamento, uma integração importante entre todas as áreas de atuação do hospital, e este é um papel importante do profissional da administração. Hoje existe um termo que é muito recente, que se utiliza e que vem se discutindo em todos os níveis da gestão de saúde, que é a chamada interoperabilidade. É um termo relativamente novo, mas que quer dizer que todos devem falar entre si, porque o paciente é uma pessoa una, íntegra,
e precisa que toda a estrutura tenha conhecimento do que acontece com o paciente ou com o cliente, se não estiver o paciente, a pessoa internada. Então, esses são aspectos importantes e que devem ter na formação do profissional da administração relevância também. São alguns dos pontos específicos. Tem vários outros, né? Gestão de riscos, gestão de crises, alguns pontos como plano de contingência de estruturas, tudo isso está dentro do arcabouço do planejamento estratégico de um hospital e que tem que ser absolutamente previstos. Nós temos um problema no nosso país e nós temos enfrentado, saindo um pouco da área saúde, mas aqui no meu estado nós tivemos problemas gravíssimos em estradas, em que a alegação é de que houve queda de barreiras com interrupção de trânsito e comunicação, inclusive, entre dois estados, isso recentemente, nos últimos dias de dezembro, e o problema foi que disseram que a última vez que tinha acontecido algum problema desse fazia vários anos, então não se imaginava. Isso é absolutamente falta de planejamento. Trazendo isso para dentro da estrutura hospitalar, que trata com vida, a situação é muito mais complexa, não é só interromper o trânsito, por exemplo, e lamentavelmente, algumas vezes, interromper a vida, né? Interromper a saúde das pessoas. Então, é muito complexo e é absolutamente necessário o planejamento estratégico e o conhecimento para se estabelecer esse planejamento. Você leva esse assunto para diversas partes do país, meio de palestra, de conteúdos disponibilizados, né, Marcelo? E hoje a gente está falando aqui para o CFA Play, para os profissionais de administração do país, mas existe alguma má vontade, algum desinteresse dos responsáveis em fazer esse planejamento estratégico, fazer ele acontecer, como você bem disse, a médio e longo prazo? Eu não trato como desinteresse, mas eu trato como desinformação ou falta de informação e falta de conhecimento de que existem profissionais capacitados para isso, que são os profissionais da administração. Então, é muito importante o papel do CFA e do sistema CFA-CRAS em divulgar junto às instituições que atuam na área de saúde. Nós temos as federações, confederações, todas aquelas que reúnem e agrupam hospitais de todos os portes, e essas instituições todas, para que elas conheçam a importância da formação, o conteúdo da formação dos profissionais da administração, para que aí sim passem a sensibilizar as estruturas a elas vinculadas para que contem dentro de suas estruturas com profissionais de administração. Esse é um ponto absolutamente importante. É um trabalho que deve ser feito do CFA e dos conselhos regionais junto a essas instituições e também, e especialmente, junto às instituições de ensino superior que dispõem de cursos da área de administração, para que elas reavaliem a possibilidade, o interesse e a importância, a relevância de se ter, mesmo dentro dos currículos da administração como um todo, conteúdo específico para a área de gestão da saúde. É a forma de interessar o futuro profissional para uma área dessa tão complexa, tão importante e com tanta disponibilidade. E as empresas, governos estaduais, municipais, que já investiram nesse profissional de administração para cuidar desse planejamento, quais são os resultados efetivos assim e se há mesmo um impacto bem positivo quando isso é adotado? Certamente o impacto é positivo. Primeiro, pelo conhecimento se busca a racionalidade, o aumento da qualidade, a eficiência, que na área de saúde é muito baixa. O nível de eficiência de hospitais, mesmo dos hospitais privados, ainda é muito baixo em relação à necessidade de qualidade que deve ter e de eficiência. A busca pelo controle de custos, pela redução de custos, que não implica em diminuição de qualidade, ao contrário, mas o desperdício dentro das estruturas hospitalares no nosso país, e aí eu volto a afirmar, tanto na área pública quanto na área privada, é extremamente grande, é muito acima do padrão que se pode admitir. Isso tem que ser mudado, isso tem que ser alterado. Buscar eficiência, a diminuição de desperdício, o aumento da qualidade e a racionalização do uso dos insumos, equipamentos e da atividade das pessoas dentro das estruturas hospitalares.
Então, é observável isso em qualquer hospital que já tenha esse tipo de esforço, esse tipo de iniciativa. E disso não se pode abrir mão. Então, muito se ouve falar da dificuldade da gestão de saúde, da precariedade da gestão em muitos hospitais, e, lógico, se alega pequeno porte, não tem estrutura para se ter um profissional que seja mais capacitado e preparado para isso. Não é o caso. O profissional da administração que atua dentro do hospital, ele não tem absolutamente um custo maior do que aquele outro profissional de qualquer área, até porque é um detalhe importante, a maioria, ou grande parte de hospitais e serviços de saúde ainda é gerido por profissionais da saúde. Entenda-se aí, médicos, pessoal de enfermagem, de área de complementar da área de saúde e não de profissionais da administração. Então, absolutamente a resposta é positiva. Vale a pena investir num profissional da administração para gerir qualquer tipo de estrutura de saúde. Queria agradecer aqui a presença do Marcelo por esse bate-papo incrível, que é essa aula, né, para os profissionais de administração de todos os cantos do país que estão acompanhando a gente pelo CFA Play. Marcelo, até a próxima, viu? Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Esse é o Papo de Administração aqui no CFA Play. Você que acompanhou esse bate-papo pode acompanhar os outros que já ocorreram. É só seguir o nosso canal, ativar o sininho e ver todo o conteúdo que chega e que já está lá no CFA Play também, viu? A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.